O dízimo. O dízimo é uma das principais questões levantadas por certa denominação contra as igrejas evangélicas. Quem escuta um membro dessa crença atacar o sistema de contribuição nas igrejas evangélicas tem a impressão de que nessa denominação não existe nenhuma forma de arrecadação. Os membros dessa denominação vivem alardeando que o dízimo faz parte dos preceitos da lei, e como esta foi abolida por Cristo, o dízimo também o foi juntamente. Como será então que eles mantêm a estrutura econômica de sua organização? Simples, por meio das ofertas que muitas vezes chegam a ultrapassar o valor do dízimo. A Bíblia ensina, e nós cristãos evangélicos acreditamos que o dízimo é santo. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Levítico, capítulo 27, verso 30. Os adeptos dessa crença dizem que o dízimo é para os pastores. Já a Bíblia diz que é para o Senhor. Podem um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, capítulo 3, verso 8 a 11. Os adeptos dessa crença dizem que o dízimo é coisa da lei. Mas a Bíblia afirma que o dízimo é antes da lei. Quem começou a dar o dízimo foi o pai dos crentes, Abraão. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis, capítulo 14, verso 20. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém. Quer dizer, Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Embora estes sejam descendentes de Abraão, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Hebreus, capítulo 7, verso 2 ao 7. No entanto,
essas pessoas ou esses adeptos estão corretos em afirmar que no Novo Testamento não existe nenhum mandamento explícito para dar o dízimo. O dízimo, ao ser incorporado à lei mosaica, tornou-se obrigatório. Havia a necessidade de sustentar a classe sacerdotal, que não tinha recebido herança entre os filhos de Israel. Disse ainda o Senhor a Arão: Você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Números, capítulo 18, verso 20 e 21. No Novo Testamento, a questão do dízimo parece ficar suspensa. Paulo recomenda aos cristãos dar com alegria e não por obrigação. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Mas alerta que aquele que pouco semeia, pouco também cegará. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Por outro lado, se na lei os fariseus pagavam o dízimo de tudo, ai de vocês, mestres da lei e fariseu, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Mateus, capítulo 23, verso 23. E nossa justiça, segundo Jesus, deve exceder a dos fariseus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 20. Então, as dádivas de nosso trabalho devem superar a legalidade. Devemos viver acima da lei do dízimo. O problema é que essas pessoas atacam o sistema de dízimo de outras igrejas. E é exatamente aí que está o erro cometido por elas. Ora, cada igreja está livre para optar pelo melhor jeito de administração, quando não há mandamento explícito na palavra de Deus sobre o assunto. Cremos que os 10% pode muito bem ser aceito como um sistema legítimo e organizado para sustentar a casa de Deus, desde que não se faça disso uma regra legalista, imposta como ocorre, infelizmente, em muitas denominações evangélicas no Brasil. Deixo abaixo um link de um capítulo de um livro no qual tratará desse assunto de forma mais extensa, sobre contribuição.